pessoal, tudo bem? Hoje no Papo de Mãe eu venho tratar com vocês de um assunto muito interessante. É sobre o método Montessori. Esse método foi criado pela Maria Montessori. Ela é uma italiana, nascida em Roma em 1870. Ela estudou e foi doutora, a primeira mulher doutora, mas não pôde exercer sua profissão porque naquela época mulheres não podiam exercer a profissão de médica. Então ela estudou, fez outras faculdades, ela se tornou filósofa, se tornou pedagoga, pesquisadora e ela criou esse método que até hoje é inovador. Um método que, se todos os pais levarem a sério, teremos crianças bem educadas, bem preparadas para viver nesse mundo complicado que é hoje, né? Tão difícil de lidar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o método, que eu acho muito interessante. Inclusive, eu aplico aqui em casa com a Ana Beatriz. Não tive a oportunidade de conhecê-lo na época da Letícia, mas com a Ana eu aplico, mas não seguindo rigorosamente a regra, porque acaba com o dia a dia, os afazeres, a gente acaba deixando um pouco a desejar. Mas eu consegui, ela já está com 2 anos e meio, eu consegui fazê-la entender, crescer, se desenvolver sozinha, ter habilidades cognitivas, motoras, tudo isso ela já desenvolve sozinha. Ela come no talher, com talher, no prato de vidro, bebe água no copo de vidro. Ela tem autonomia já para fazer diversas coisas. Ela me ajuda a fazer uma comida, ela me ajuda, ela mesma quer ajudar. Então, quando você dá essa liberdade para a criança, ela mesma se liberta, ela mesma quer desenvolver as suas habilidades. E é esse o erro que nós pais cometemos, de não permitir que as crianças conheçam o mundo ao seu redor. Porque a gente tem medo, isso é perigoso, isso pode cair, ela pode cortar com essa faca. Mas quando a criança é bem monitorada, estruturada, como a própria Maria Montessori diz, que é a base do princípio dela, que é os pais equilibrados, um ambiente adequado e a criança equilibrada. Então, se no lar, se na sua casa tem esses 3 pilares, a sua criança será vai crescer num excelente ambiente e será futuramente um adulto mais promissor, mais independente, mais responsável. Porque esse método traz na criança o desenvolvimento onde ela possa sozinha desenvolver habilidades. Com 2 anos, a criança já pode exercer diversas atividades, como ajudar a mãe a limpar a casa, a varrer o chão, dar um pano para limpar a poeira, ajudar na hora de fazer a comida. Isso até mesmo ajuda a criança a ter uma alimentação mais saudável, porque ela ajuda ali no preparo da sua própria comida. Então ela se sente mais feliz, ela se sente mais capaz quando damos a ela a oportunidade de ser independente. Inclusive, no meu canal, eu tem 2 vídeos da Ana fazendo atividades com inspiração montessoriana. Só que assim, é uma atividade que não precisa seguir à risca a regra. Basta você ter criatividade e fazer com que a criança se desenvolva naturalmente. Não precisa ser disciplinado, seguir à risca. Basta você ter um conhecimento e deixar com que a criança flua, porque a criança, a gente pensa que ela não tem capacidade para fazer as coisas, mas é engano nosso. Ela tem sim muita capacidade de desenvolver diversas coisas que nós pais não permitimos que elas façam por medo de não dar conta. E quando começam a dar essa liberdade à criança, os pais ficam toda hora em cima. Cuidado, você vai machucar, você não pode fazer isso é perigoso. E a criança acaba se tornando uma criança insegura, uma criança medrosa, uma criança sem perspectiva de autonomia. Então, com esse método, eu acho fascinante a criação dos filhos. E é super fácil de lidar, até mesmo porque a criança, ela mesma pede para fazer as coisas e nós não permitimos. Ela mesma quer descobrir o mundo,
ela mesma quer explorar as coisas, mas nós não deixamos, com medo delas não conseguirem. Então, a minha dica de hoje é essa, que nós possamos dar mais autonomia aos nossos filhos. Eu consegui desenvolver nela diversas habilidades que muitas pessoas ficam admiradas quando veem, sabe? Ela conversar, ela fazer alguma atividade. O desenvolvimento dela, motor, está bem aguçado hoje. Tudo isso graças a esse método que eu aplico com ela. Eu exerço com ela diversas atividades aqui em casa, como ajudar a fazer as coisas, inclusive ela mesma quer fazer. Ela mesma pede para ajudar, ela mesma quer executar as tarefas sozinha. Inclusive, aqui no meu canal, tem 2 vídeos com algumas atividades inspiradas no método Montessori, que vocês podem acompanhar. O link estará na descrição dos vídeos. Assistam, vocês vão ver como é interessante. Vocês vão ver como está o desenvolvimento da Ana Beatriz, como ela já reconhece as coisas, já consegue me acompanhar nas coisas que eu peço para que ela faça.